Oi, turma. Estamos aqui de novo. No primeiro vídeo, a gente falou sobre os fundamentos e princípios da terapia cognitivo comportamental. E vamos continuar, vamos prosseguir falando um pouco sobre o modelo cognitivo, tá? Então, falar um pouco como é que a gente enxerga a estrutura organizacional do pensamento para a gente saber como é que a gente vai atuar com esse paciente. Bem, o Beck postula que nós temos crenças centrais. Seria esse conceito bem enraizado, fundamental, acerca de mim mesmo, a visão que eu tenho de mim, que eu tenho do outro, que eu tenho do mundo, do meu futuro. Claro que essas crenças centrais, elas vão se formando ao longo das minhas vivências. Então, a partir do momento que o sujeito ele vai experienciando, ele vai aprendendo ao longo da sua infância, nos seus relacionamentos, isso vai ali moldando a percepção que ele tem de quem ele é. E vai, claro, se fortalecendo ao longo da vida. A partir do momento em que ele começa a perceber que, olha, se ele tiver uma crença, vamos pensar que ele é capaz, e ele consegue realizar coisas, isso vai fortalecendo, realmente, sou uma pessoa capaz. Vai moldando sua percepção. E claro, toda vez que ele passa por uma situação, se ele tem uma crença de que ele é capaz, ele vai interpretar um novo evento, entendendo que ele é uma pessoa capaz para poder realizar, conquistar, aprender. Ou seja, todas essas vivências modelam o jeito psicológico de ser da pessoa. Por isso que, dentro da terapia, é importante que eu entenda que a mudança duradoura desse meu paciente tem que ocorrer simultaneamente com a mudança das crenças centrais, certo? Então, eu preciso conhecer, o próprio paciente precisa entender e conhecer suas crenças centrais para que, ao longo do tempo, ele aprenda a lidar com essas crenças. Você pode até perguntar assim, puxa, mas vamos pensar aqui, vou dar um nome para ficar melhor. Joãozinho sempre se achou uma pessoa capaz, mas quando ele deprimiu, ele dizia que ele era muito incapaz. E é interessante porque a crença ela pode permanecer latente durante muitos anos. E claro, no momento em que os transtornos emocionais ocorrem, que a gente observa o transtorno psicopatológico, a gente observa que essa crença está ativada. Ou seja, quando a crença está ativada, esse processamento da informação vai ser tendencioso. Então, tudo que aquele sujeito vivenciar, vai ser de forma a confirmar a sua crença. Dizer que essa crença ela é real. Então, extrair da realidade somente as informações que confirmam a crença disfuncional. Então, ela com certeza vai abstrair, ela vai selecionar todas as evidências que vão confirmar sua crença disfuncional. Se ele acredita que ele é incapaz, ele só vai observar, ele vai prestar mais atenção naquilo que confirma a sua crença. Quando Beck postula, inicialmente sobre as crenças, ele traz 3 grandes polos, que são as crenças de vulnerabilidade, as crenças de desamor e as crenças de desvalor. Na verdade, a gente fala, desamor, desvalor e desamparo. A gente ficaria assim melhor para compreender. E a gente observa que, poxa, alguns pacientes eles podem ter mais crenças de vulnerabilidade ou desamparo, ou mais crenças de desvalor, mais crenças de desamor, ou pode ter os 3, certo? Não é uma regra, não. Como uma classe intermediária, a gente pode dizer assim, nós temos as crenças intermediárias, que são regras, padrões, normas, premissas e atitudes que o sujeito vai adotando e que vai ali orientando o seu comportamento, a sua conduta. Então, por exemplo, se uma pessoa, vou trazer um exemplo da Judith Beck, que ela traz do seu livro, ela tem uma atitude que é terrível falhar. Então, a regra dela é desistir se um desafio parecer muito grande. E ela pode ter como pressuposto que se ela tentar fazer alguma coisa difícil, ela vai falhar. Então, a gente começa a observar que, a partir do momento que o sujeito ele apresenta esses pressupostos, isso vai norteando o comportamento do sujeito. Então, se ele acredita que se ele tentar mais uma vez, ele vai falhar, ele pode, de repente, começar a desenvolver estratégias para compensar essa
crença. Então, a gente começa a entender que é importante, né, compreender qual é o sistema de crenças intermediárias desse paciente. Então, quais são as regras que ele tem que cumprir? O que ele acha que as coisas deveriam ser, na verdade, né? Então, como ele acha que as coisas são? Como é que ele observa e ele entende? Quais são esses pressupostos? Então, porque a partir do momento em que ele consegue, né, ali relacionar com essas crenças de forma a mantê-las, ele vai fazer com que essas crenças permaneçam, elas se auto-perpetuem. E como é que o sujeito faz para poder lidar com essas crenças? Ele desenvolve o que a gente chama de estratégias compensatórias. São esses comportamentos que o indivíduo vai tentando utilizar para poder lidar com as suas crenças. Então, ele pode fazer uma estratégia compensatória, por exemplo, pode ser um abuso, né, do álcool, ou se tornar a pessoa mais inteligente da sala, já que ele acredita que é tão terrível falhar, então ele de repente se torna o melhor da sala, por exemplo. E, claro, vai ter correlação direta com essas crenças intermediárias e vai reforçar essas crenças de modo geral. Então, se ele acredita que ele é muito burro, por exemplo, vamos imaginar que o paciente ele possa ter essa crença, ele pode, de repente, deixar de fazer todas as atividades, procrastinar seus prazos, na verdade. Então, a gente começa a perceber que esse paciente começa a utilizar de algumas estratégias compensatórias para poder lidar com essas crenças. E, por último, não menos importante, vamos falar dos pensamentos automáticos. Ou seja, somos mais acessíveis. Quando a gente está em sessão com o paciente ali, nós conseguimos com mais facilidade acessar o pensamento automático desse paciente. É a interpretação que ele faz do evento, da situação, certo? Então, a gente entende que, a partir do momento que o sujeito está em uma determinada situação, esse pensamento ele é disparado, certo? Então, vamos imaginar que pode ser por algum evento externo, alguma coisa que acontece. Está numa festa, está conversando com alguém, esperando um e-mail, ou por algum evento interno também. O coração, de repente, acelerou e começou a bater mais rápido, veio um próprio pensamento, uma lembrança de algo. Então, essas são as cognições mais fáceis de acessar e modificar. Entretanto, claro, a gente compreende que o pensamento não necessariamente vai vir só como uma palavra, uma frase, mas também imagens. Possa ser que uma mãe que é extremamente ansiosa, ela de repente já vê o filho lá estendido, ela imagina o filho lá estendido no chão. Então, é que a gente chama uma imagem bem catastrófica. Para a gente compreender mais ou menos como é que elas se interrelacionam, né? Eu fiz aqui, a gente faz mais ou menos que o topo aí desse iceberg, na verdade, é o que a gente consegue ver, são os pensamentos automáticos, são rápidos, são espontâneos, não necessariamente a pessoa tem consciência deles, certo? É muito breve, pode vir em formato de palavras, frases ou imagens, ok? A partir desses pensamentos, a gente vai acessando suas crenças intermediárias, suas regras, como também as crenças centrais, certo? Essa visão que o sujeito tem de si, que muitas vezes vai ser global, vai ser muito rígido, muitas vezes difícil da gente conseguir questionar, trazer as evidências e o sujeito acreditar que essa crença ela não é funcional, ela não é adaptativa e acaba sendo muito super generalizada. Então, em várias situações, em vários eventos, essa crença ela pode estar relacionada, certo? E a gente já falou um pouco que ela pode ser desamparo, desamor e desvalor, segundo Aaron Beck. Só para a gente entender mais ou menos como é que esse mecanismo funciona, então, mostro aqui para vocês, né? Então, de determinada situação, por exemplo, a pessoa ela pode estar numa festa, certo? E aí vem um pensamento, por exemplo, as pessoas estão olhando para mim, elas acham que eu não sou adequada a esse lugar. E de repente a pessoa ela pode se sentir triste, ter uma emoção de tristeza, e ela pode ter um comportamento de esquiva, né? De repente ela sai de fuga, ela sai e abandona a festa mais cedo.
E aí, claro, junto com esse paciente, a partir desse modelo cognitivo, a gente tentaria entender quais seriam suas crenças centrais e as crenças intermediárias, né? E claro, a gente entendendo que há uma história por trás de tudo isso, certo? Então, há aí uns dados que a gente vai ao longo das sessões compreender que podem estar relacionados ao desenvolvimento dessas crenças centrais e essas crenças intermediárias. Então, a gente tem aqui, né, as crenças, por exemplo, dentro do grupo das crenças de desamparo, a gente tem, por exemplo, sou vulnerável, sou frágil. Então, um paciente, por exemplo, que está com transtorno de ansiedade, um transtorno de pânico, ele pode apresentar crenças assim, sou frágil. Então, se eu me expor aí a alguma situação, possa ser que alguma coisa ruim aconteça comigo. Se eu de repente sair e for para uma praça pública, alguma coisa muito ruim vai acontecer, ou eu vou desmaiar e ninguém vai me amparar, por exemplo. Crenças de desamor, sou rejeitado, não sou capaz de ser amado, ou de desvalor, né? Sou incompetente, sou um fracasso. Como eu falei, a gente primeiro vai acessando, né, os pensamentos automáticos e a gente já falou um pouquinho que esses pensamentos, quando a pessoa ela está em um processo de transtornos psicopatológicos, essas distorções cognitivas elas podem ser mais recorrentes, mais prevalentes. Então a gente começa a identificar, tá, algumas possíveis distorções cognitivas. Eu trouxe aqui eu extraí do livro do Paulo Knapp algumas distorções para a gente poder entender mais ou menos o que seria essa distorção. Um exemplo de distorção é a personalização. Vamos imaginar que num relacionamento se finda e uma pessoa acredita que ela foi a única responsável pelo término do relacionamento. Ela não consegue muitas vezes entender que o outro, ou até de repente a própria família, outras situações, também levaram a esse término, esse rompimento. Ou seja, ela assume a culpa, a responsabilidade por esses acontecimentos negativos. E ela não consegue enxergar que outros podem ter responsabilidade também nessa situação. Outra distorção cognitiva, por exemplo, é a hipergeneralização, supergeneralização. Então, a partir de um determinado evento específico, a pessoa acredita que aquilo se generaliza para outras situações. Então, vamos imaginar que, a partir do momento em que a pessoa, ela de repente teve uma falha no seu trabalho, ela acredita que toda vez, outras situações, ela sempre vai falhar no seu trabalho. Então, eu sempre estrago tudo, nada dá certo. Então, a partir de um determinado momento, ela começa a generalizar isso para outras situações. Outra distorção cognitiva, né, por exemplo, o imperativo, em que a pessoa acredita que as coisas deveriam ser. Isso lembra um pouquinho, a gente falou um pouquinho na nossa aula do Albert Ellis, né, dos musts, os should, né, ou seja, as coisas deveriam ser, na verdade. Então, são essas afirmações bem absolutistas, na tentativa de prover, modificar ou, né, motivar um comportamento. E isso traz uma demanda muito grande para um sujeito, porque ele deve ser dessa forma, ele deve agir, ele deveria ter feito daquele jeito. Então, eu deveria ter controle sobre a situação, eu não deveria ter permitido que o outro fizesse isso. Então, isso traz um nível de sofrimento muito grande, porque muitas vezes a gente não vai ter controle, por exemplo, das situações, mas o sujeito acredita tanto que ele deveria ou ele deve, que ele não compreende as situações que estão ali associadas àquele evento e que pode muitas vezes não ter nada a ver com o controle ou não do que deveria ser feito ou deveria acontecer. Eu trouxe aqui só para a gente discutir, na verdade, duas questões de concurso. É importante que a gente faça, conheça, e esse é de um concurso de psicologia do TJ, do Amapá, realizado pela Fundação Carlos Chagas. E ele fala: algumas características básicas diferenciam a terapia cognitiva de outras abordagens. Por exemplo, o fato de que ela... E aí eu vou deixar você pensar.
Se você respondeu a letra E, muito bem. A gente falou que a terapia cognitiva ela é breve, ou seja, ela não é prolongada. Ela busca reestruturar as crenças, não manter essas crenças. É uma abordagem estruturada, sim, não é não estruturada, certo? Ela é, sim, psicoeducativa, ok? Então, a correta é a letra E. Utiliza tarefas de casa como atividade integrada ao processo terapêutico, que consiste na realização de exercícios e experimentos entre as sessões com o objetivo de aumentar a efetividade e a generalização dos efeitos da terapia. E para a gente finalizar, mais uma, certo? Do TJ de Sergipe, para analista de psicologia, que fala: a terapia cognitiva tem por foco de atenção a atividade mental consciente ou pré-consciente, ou seja, os pensamentos. Essa tá muito fácil, né? Se a gente parar e pensar. Mas dos pensamentos, a correta é a letra D, automáticos. As crenças subjacentes, né, ou seja, as crenças centrais e intermediárias e suas consequências. As emoções, os comportamentos ou as reações físicas, né, fisiológicas. Bem, galera, é isso, certo? Espero que a aula tenha sido bem proveitosa e a gente vai lá no portal discutindo, podem mandar mensagens, o que vocês quiserem tiverem como dúvida, podem procurar, ok? Um grande abraço.